Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Aqui é o Sr. Balcão, você está no Balcão Pop. E galera, como muitos de vocês sabem, eu já falei sobre isso algumas vezes, eu meio que desisti um pouco dos filmes da DC durante um bom tempo. Até que recentemente, como vocês sabem, saiu o Esquadrão Suicida. Eu meio que já falei um pouco sobre esse filme no meu último vídeo. Quando esse aqui acabar, vocês vão lá conferir. E pra assistir esse filme, eu assisti também o Aves de Rapina, pra meio que me contextualizar um pouco mais. E aí foram dois filmes que eu falei, ok, DC, você tinha minha curiosidade, agora você tem a minha atenção. E aí eu comecei a assistir todos os filmes da DC que eu ainda não tinha assistido. E enquanto esses filmes ainda estão bem frescos na minha cabeça, eu assisti vários deles essa semana, eu achei que seria interessante vir aqui e fazer um tier list no canal, mais um tier list aqui, dessa vez não irônico, certo? Onde a gente vai ranquear todos os filmes da DC aqui em ordem cronológica, aqui nessa paradinha, nessas coisinhas aqui. Se você já conheceu o canal para esse vídeo, saiba que normalmente os vídeos aqui do canal são um pouco mais elaborados que isso, mas não dá pra só viver de vídeo em ensaio, senão eu tô ferrado e vai ficar demorando um ano de vídeo em vídeo. Por isso hoje vamos fazer uma coisa mais leve, vamos fazer esse tier list aqui. Antes de entrar nos filmes, eu quero antes fazer um panorama geral da minha opinião sobre a DC, agora que eu assisti todos esses filmes dessa nova era. E o que eu tenho a dizer é que, caramba, eu tô bem surpreso positivamente. Eu inclusive acho que a internet e as pessoas têm sido realmente um pouco duras com a DC de uma forma não muito produtiva. Eu acho que eles estão num ótimo caminho, sinceramente. Eu gosto como a DC, duas coisas que eu adoro na DC é como cada filme deles tem a sua identidade própria, um certo tato artístico de seja lá quem estiver dirigindo o filme, quem tá escrevendo. São filmes que parecem filmes de fato. A Marvel chegou num ponto em que cada filme dela parece um episódio de uma série de TV gigantesca. Outra coisa da DC que eu acho fantástico é como eles de fato pegam o feedback das pessoas e tentam aplicar isso aos filmes, eles tentam evoluir a cada projeto que eles fazem. Diferente da Marvel, que tá numa zona de conforto e eles vão continuar entregando o que eles sempre entregam, não importa o que as pessoas critiquem nos filmes dela. A DC não, mesmo num filme que foi muito bem sucedido, como o Esquadrão Suicida, o primeiro, que, se não me engano, foi o filme mais lucrativo da DC até aquele momento. Mesmo aquele filme tendo ido bem, eles pegaram as críticas e reformularam tudo a franquia. Ela pega os erros que ela comete nos filmes e ela tenta evitar nos próximos. E isso pra mim é fantástico, e eu sinto que a cada filme eles têm a tendência é só melhorar. Eu tô muito ansioso pelos próximos filmes da DC, de uma forma que eu não me sinto por filmes de super-heróis há um bom tempo. Eu nem vejo a hora de ver o que eles vão fazer a seguir. Eu gosto da ideia deles pararem de se preocupar tanto em fazer um universo expandido e focar muito mais em cada filme, em cada produção, dar muito mais liberdade para os seus criadores. Enfim, isso tudo pra mim é muito positivo. O único lado negativo da DC mesmo é que quando eles fazem um filme ruim, os caras capricham, velho. Os caras não faz só um filme ruim, tá ligado? E vamos começar, tá? Chega de enrolação, vamos começar. O primeiro filme foi, obviamente, Homem de Aço, de 2013. E desde quando eu assisti esse filme, na época que saiu, eu achei péssimo. É doido porque em 2013 eu não tinha nada contra o Snyder. Na verdade, poucas pessoas de 13 anos costumam ter. Eu achei que não pegava nada do personagem. Eu achei o filme extremamente monótono. O filme é uma série de desperdícios que me deixa muito triste, na verdade. Porque o casting desse filme é muito bom. Outra coisa que a DC normalmente erra é o casting dos filmes dela. Então, todo aquele início passado em Krypton eu acho bem interessante. A ideia em si de fazer um Superman um pouco mais deprimido, um pouco mais intimista, eu gosto dessa ideia. Eu acho que o filme tem bons momentos, principalmente quando o Zack Snyder cala um pouco a boca e deixa mais a câmera falar por si próprio. Inclusive, esse é fácil, na minha opinião, o filme menos Zack Snyder que ele já fez. Um dos filmes menos Zack Snyderianos que ele já fez, porque tem muito câmera na mão, tem muita filmagem assim que parece um pouco documental, principalmente pra filmar as cenas dele criança, o que eu acho que são cenas bem bonitas. Mas aí o filme veio com ideia péssima atrás de ideia péssima. A morte dos pais do Clark, o pai dele morrendo naquele furacão, é uma das cenas mais ridícula que eu já vi na vida. O filme é cheio de furos, mas principalmente toda aquela parada de destruição extrema nível Dragon Ball Z que o Zack Snyder colocou o Superman lutando. Eu acho péssimo, eu acho desagradável de assistir, porque quando você faz um filme que tem um certo grau de realismo e você coloca cenas de alienígenas super poderosos destruindo prédios como se não fosse nada,
fica uma sensação um pouco assustadora, na real. Inclusive, eu acho que foi nesse filme, esse filme meio que marca o momento da história em que começa essa série de produções sobre Supermans do mal. Porque, por mais que o filme não seja especificamente sobre isso, o Zack Snyder só foi tentar fazer isso depois no Batman vs Superman. Aqui você já tem tudo aquilo que você vê em The Boys ou que você vê em Invencível, dos super-heróis destruindo absolutamente tudo que eles podem enquanto estão tentando salvar o mundo. E o pior é que o filme é totalmente não autoconsciente disso. O Zack Snyder realmente achou que colocar o Superman destruindo tudo como se não fosse nada ia ser uma coisa épica. É bizarro. Esse filme é bizarro. Eu realmente não gosto dele. Eu ainda acho que ele tem algumas qualidades. Eu acho que, como eu falei, a fotografia, a parte visual é interessante. Mas é um péssimo início pro universo. É um péssimo retrato do Superman. E vai aqui pro E. Agora nós temos aqui nosso querido Batman vs Superman, Dawn of Justice. Que ideia fazer esse filme logo como o segundo filme da sua franquia de universo expandido. Eu entendo onde muitas pessoas detestam o filme e veem ele como uma peça de ódio dentro da cultura de super-heróis, e eu totalmente entendo isso, mas eu sinto que mesmo hoje, passado tempos e tudo mais, eu acho que esse filme, eu consigo apreciar ele de uma forma irônica que eu acho que poucos filmes entregam. Eu acho que esse filme é uma experiência única dentro do cinema de super-heróis, não necessariamente positiva. A história é uma bagunça do cacete, os planos não fazem o menor sentido. O filme é cheio de cenas que individualmente são interessantes, mas dentro do contexto são horrendas. O filme também é muito escuro, tipo, em termos de fotografia, eu acho que o filme tem bons takes visuais, mas a fotografia é escura, é desagradável, você não entende. A cena de perseguição do Batmóvel eu acho terrível, mas eu ainda acho que o filme tem momentos memoráveis. Eu ainda acho que o filme, a trilha sonora do filme me agrada muito. O Zack Snyder tá todo vapor em fazer o filme mais Zack Snyderiano possível aqui. Tem coisas que me fascinam nesse filme. Eu não vou dizer que o filme é bom, nem que eu gosto exatamente desse filme, mas eu vou dizer que ele me fascina um pouco. Eu nunca vou me aprofundar muito nas minhas opiniões sobre esse filme, porque a verdade é que eu não tenho nada muito a acrescentar pro debate que existe em cima desse filme. Eu acho que ele é uma bagunça do caralho, só que é uma bagunça do caralho que me fascina. E eu acho que a parada é simplesmente, de vez em quando vai ter filmes que você acha, que você sabe que são uma merda, mas que você não consegue deixar de, quando estiver passando na TV, você sentar um pouco e assistir, tá ligado? Eu gosto de apreciar ele de uma forma mais irônica, porque o filme é tão megalomaníaco, tão afogado na sua própria grandiosidade, que ele me fascina. Esse filme, eu não posso dizer que ele não me fascina. Eu vou colocar ele em C. Agora nós vamos para o famigerado Esquadrão Suicida. Esse aqui sim eu acho um dos piores filmes que eu assisti na minha vida, mas não é um dos piores filmes que eu assisti na minha vida de uma forma interessante, ou de uma forma que me fascina, ou de uma forma que eu acho o filme tão ruim que eu consigo tirar algum entretenimento dele. Não, eu simplesmente acho o filme horrível, péssimo, de muito mau gosto, com um time cômico tenebroso, e nem as coisas mais básicas que eu consigo imaginar de um filme de herói, esse filme consegue entregar. Então, as cenas de ação são horríveis, tá entre algumas das piores cenas de ação que eu já tirei de qualquer filme de super-herói. Muita gente fala, o Ayer Cut, né, o David Ayer Cut. Mano, eu sinto que a única coisa que esse filme tem de qualquer coisa é a galera da edição, que a Warner mandou o filme, tentando desesperadamente dar pra esse projeto algum tipo de alma. Porque esse filme não tem alma nenhuma. É um filme completamente desprovido de qualquer sentimento mais profundo. É um filme extremamente vazio em todos os aspectos possíveis. E aí você vê na edição do filme a galera desesperadamente tentando colocar músicas, cores, estéticas que façam do filme ser alguma coisa, que façam com que o filme conversasse de alguma forma com qualquer pessoa que fosse. Isso é parte do que eu odeio no filme, obviamente. Todas as sequências musicais e de edição espalhafatosas eu acho totalmente forçadas, mas são realmente as únicas partes do filme que eu sinto qualquer coisa, porque eu gosto das músicas, porque de resto
esse filme aqui é desastre atrás de desastre, como eu já falei antes, é de muito mau gosto, é misógino pra caralho, e tudo que o David Ayers fala só piora, na minha opinião. Eu acredito que a versão do Ayer Cut deve ser muito pior, e esse filme aqui pra mim é detestável, tão detestável que, tipo assim, como eu já falei, ele foi um sucesso de bilheteria até aqui, era o filme que mais tinha lucrado da DC. E mesmo assim, eles decidiram apagar esse filme da história e falar assim, não, não dá pra gente continuar com essa franquia. E sinceramente, eu poderia... eu poderia colocar até mais embaixo, mas enfim, F tá bom. Muito bem, vamos agora para Mulher Maravilha. E aqui a gente começa uma série de acertos da DC. Mulher Maravilha é um filme que eu sempre tive muito pé atrás, mas eu fui assistir essa semana e eu gostei pra caramba do filme. Muitas pessoas comparam com o Superman do Christopher Reeve, eu não acho que chegue a esse ponto, mas ele com certeza se sucede bem em dar uma identidade pra Mulher Maravilha. Eu acho que o filme faz um bom retrato de guerra, aliás, o filme tem alguns diálogos sobre guerra que eu acho muito bons. Toda a dinâmica da Diana no mundo ocidental, lá nos anos 30, andando no meio da galera, e ela vindo uma terra só de mulheres pra uma terra extremamente machista, é muito bacana, é muito bem feito, tem ótimos diálogos a respeito disso. Infelizmente a Gal Gadot não é uma boa atriz, e isso só fica mais evidente a cada filme que lança. Mas esse aqui é um filme que entende as limitações da atriz e trabalha ao redor disso, porque diferente da Marvel, que normalmente escolhe um ator muito foda pra um personagem, só encaixa perfeitamente no tipo de filmes que eles fazem, do tipo de personagem que vai ser. A DC, por causa do elenco que o Zack Snyder escolheu pra Liga da Justiça, a DC tem muito trabalho em conseguir moldar o filme ao redor dos atores, porque não dá mais pra simplesmente demitir eles, apesar de que já demitiram uma galera. Mas, por exemplo, o Jason Momoa, tipo, o filme do Aquaman é todo moldado ao redor da figura do Jason Momoa. Mas o filme se mantém numa zona de conforto ali que a atriz consegue atuar bem. As cenas em que é simplesmente ela caindo na porrada ou demonstrando o poder funcionam perfeitamente. A cena da trincheira é foda, é uma das cenas mais fodas da DC. De certa forma, você pode dizer que é um filme meio fórmula Marvel, mas eu acho que o filme tem elementos suficientes pra deixar ele um pouco acima da média. Mas, enfim, eu acho que é um B sólido. Um B muito sólido, certo? Agora nós vamos para Liga da Justiça. Foi nesse filme que eu meio que abandonei a DC. É um filme extremamente genérico, de uma forma assim, dolorosa. É um dos filmes mais genéricos de super-herói que eu já vi na minha vida. E o fato de ser isso com uma equipe como a Liga da Justiça foi algo que me deixou muito puto. Na época que eu assisti esse filme, eu odiei ele tanto, quase tanto quanto eu odiava o Esquadrão Suicida. Mas hoje em dia, olhando em retrospecto, sem esse olhar tão, tipo assim, entendendo todo o contexto que o filme foi criado, depois o Joss Whedon entra, eu consigo apreciar certos elementos do filme, principalmente o Superman. Eu acho que de todos os filmes da DC até agora, é o único filme que retratou bem o Superman. Eu gosto do que o Joss Whedon tentou fazer aqui. Eu adoro a cena do moleque com o celular filmando o Superman. Ajuda a criar uma conexão com o personagem, com como seria uma figura como o Superman vivendo nos tempos atuais. Mostra que o Henry Cavill era um puta cast pro Superman, mas simplesmente não sabem usar ele em nenhum dos filmes. É triste que não tinha muito o que fazer com o material que eles tinham. Também teve todo o meme em cima dos efeitos especiais do bigode, o que eu acho uma discussão super desnecessária. Eu não acho que seja tão horrível assim a ponto de que você não pode apreciar a cena do filme. No geral, é um filme que entende melhor o Superman e tem boas cenas com o Superman e tudo mais. Mas ainda é um filme muito genérico, muito ruim em vários sentidos, e o Joss Whedon fez questão de acrescentar umas piadas meio misóginas em cima da Mulher Maravilha que nem o Zack Snyder fez em nenhum dos filmes, muito menos a Patty Jenkins. Então é um filme assim meio de mau gosto também em certos momentos, mas enfim. É bizarro também que esse filme é da Liga da Justiça e ele é mais curto que a maioria dos filmes da DC, porque a DC colocou na cabeça de que os filmes têm que ter 2 horas e 20, 2 horas e meia, o que pra mim é terrível. Pra maioria dos filmes isso atrapalha muito mais do que ajuda. A Mulher Maravilha é um exemplo disso, é um filme desnecessariamente grande. Mas enfim, esse aqui eu acho que é um D sólido. Até que tá bonitinho, a gente tem um filme pra cada lugar. Puramente por causa do Superman, assim. Eu acho que se você tira o trabalho que esse filme fez pro Superman, não tem nada aqui muito pra você apreciar. É a única coisa que eu gostaria que tivesse ido pra versão do Zack Snyder.
porque obviamente o Zack Snyder é a pior pessoa do mundo pra lidar com o Superman em qualquer ocasião. Agora nós vamos para El Aquaman. Eu acho que a ordem tá certa, eu acho que é o Aquaman. Eu adorei esse pôster aqui, que parece um pôster de VHS, tipo, parece uma série meio Power Rangers, assim, meio He-Man, eu achei foda. Aquaman eu amei Aquaman, eu achei fantástico. Eu não sei como as pessoas não falam mais desse filme. Na minha opinião, esse filme representa o mínimo que todo filme de super-herói a essa altura deveria entregar. O mínimo que, por exemplo, todo filme da Marvel deveria entregar. Porque o que esse filme faz, ele é basicamente um filme de super-herói, pipocão, cheio de clichês e tudo mais, ok. Ele tem aquela superfície básica que um filme de super-herói precisa ter. Só que, em cima disso, o filme tem puta design de produção. Visualmente, o filme é fantástico. É um tratamento de design, de efeitos especiais, de criação de mundo. As luzes, o jeito que eles brincam, tipo, o fato de ser o mar. Eles aproveitam ao máximo o universo que esse filme entrega, entende? É o que Lanterna Verde deveria ter feito com toda aquela parada dos anéis e tudo mais, é o que Thor deveria ter feito. Esse filme pra mim é uma aula de como se criar um universo de super-heróis, sabe, da melhor maneira possível, cheio de inventividades, ideias criativas. Esse filme eu não conseguia desgrudar os olhos da tela em momento algum, porque é cena, tipo, são posters, quadros atrás de quadros, aquela cena deles no barco, no meio da chuva, com todos aqueles monstros indo atacar eles. O filme parece que saiu de uma página de quadrinhos, principalmente desses que do Aquaman do Geoff Johns, e o Geoff Johns tá na produção. Sinceramente me lembra um pouco, assim, até a Pixar, o jeito que a Pixar cria um universo. Esse filme pra mim é como se fosse um filme genérico de super-herói, só que com um tratamento Pixar, um tratamento de animação, um tratamento de criar um universo que usa ao máximo do potencial que CGI tem para servir de storytelling, para servir de acréscimo ao que o filme tá tentando fazer, não só o único atrativo. E não só nisso, mas a direção, as cenas de ação são extremamente originais, criativas. O James Wan não para nunca, ele sempre tá tendo uma ideia nova de como filmar uma cena de ação. A primeira cena de ação que tem no filme com a mãe do Aquaman lutando lá contra aqueles homens peixe nas roupas, nas armaduras, é sensacional. A câmera voa em volta da cena. Depois disso tem a cena de perseguição, tipo, tá destruindo tudo, tipo, eles vão entrando dentro das casas, eles fogem, saem. A câmera não para em momento algum. Esse filme, em termos de direção, é incessante, é adrenalina pura. É um filme de ação, assim, fantástico. Eu não acho que seja, tipo assim, o auge que qualquer filme de super-herói possa ser, entendeu? Eu não acho que esse aqui demonstra o que há de mais genioso dentro do que se pode fazer com um filme de super-herói. Mas o que eu acho é que, dentro de certas limitações que o cinema hollywoodiano pede, esse filme é um dos melhores exemplos que você pode ter do que você deve fazer num filme de super-herói. Me lembra um pouco o que foi feito, por exemplo, com o John Carter, que, na minha opinião, foi um dos últimos filmes da Disney em que teve um puta tratamento de produção. Se não me engano, a galera da Pixar estava envolvida nesse filme mesmo. É o tipo de filme que eu queria ver mais, só que o filme foi um fracasso, então a Disney largou mão de fazer filme daquele jeito. Eu queria ver mais filmes como esses. É um ar sólido pra caramba, assim. Dependendo do dia, talvez com o tempo esse filme cresça ainda mais pra mim e um dia ele possa estar em S. Eu sinto que se eu tivesse visto esse filme na minha infância, teria explodido minha cabeça completamente. As cenas de perseguição de carro dentro do mar me lembram até, tipo, Speed Racer das Wachowski. Vamos falar agora de Shazam. Shazam foi uma decepção pra mim. Tem muitas coisas que eu gosto desse filme. Por exemplo, muito se fala de tentar ressuscitar os anos 80, de fazer filmes na pegada dos anos 80 e etc. E eu digo, nenhum filme da Marvel que tentou ser anos 80 chegou aos pés do que esse filme conseguiu. Porque esse filme é descaradamente anos 80, assim, tipo assim. Se você pegasse o mesmo roteiro desse filme e fosse filmar nos anos 80, não soaria estranho. Porque as batidas narrativas, o jeito que o filme se apresenta, parece que foi feito mesmo seguindo a cartilha dos anos 80 total, assim, os bullies, o jeito que ele retrata a escola, tem um charme muito bacana. Só que assim, eu não sou o maior fã dos anos 80 do mundo, e o filme não só repete muito bem os lados positivos dos anos 80, como os lados negativos também estão aqui com muita força. Eu acho esse filme extremamente unidimensional e repetitivo. Ele repete as mesmas piadas de criança no corpo de adulto, tentando ser um super-herói de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Aí nas cenas de ação ele repete aquela piada de
tem uma pessoa normal andando, ou tipo uma pessoa normal dentro do shopping, aí cai um super-herói lutando aqui, aí eles lutam e a pessoa fica... Oh! Eu acho que se você quiser um jogo legal pra você fazer com seus amigos, tome um shot cada vez que esse filme repete uma piada que já apareceu antes. Também é um filme que entende muito mal o seu personagem principal, porque assim... O arco do moleque, em corpo de moleque mesmo, né, do Billy Batson, e o arco do Shazam são completamente diferentes, assim, eles não se juntam bem, eles não se ligam bem. Quando o moleque se transforma no Shazam, né, o Zachary Levi assume o papel, parece que a única direção que fizeram pro Zachary Levi foi, imita um adolescente. Imita um adolescente, pelo que você conhece de adolescente aí pelo TikTok, imita um adolescente. E é isso que ele faz, tipo, não há conexão, quase nenhuma conexão em termos de caracterização do Shazam em forma adulta com o Shazam em forma criança, do Billy Batson. Parece que o filme muda completamente. Do lado você tem um drama sobre um moleque órfão, que eu acho bem mais interessante, inclusive. Do outro você tem um cara fazendo palhaçada com roupa de super-herói. Pra mim, é o tipo de comédia mais pobre que você poderia ter de um filme de super-herói desse tipo. Eu não tô querendo dizer que o filme é horrível, o filme tem ótimos momentos, como eu falei, o filme tem muito charme, só que eu sinto que ele perde as oportunidades de fazer o que havia de melhor nessa produção, que na minha opinião são os órfãos, toda aquela parte do drama familiar, você tem aquele casal que eram ex-órfãos e eles adotam o máximo de crianças possível para dar um lar para essas crianças, para dar uma família para elas, e cada órfão tem a sua própria personalidade. Eu achei isso muito bom, eu queria ter visto mais disso, eu queria que o filme fosse todo focado nesse grupo de crianças se descobrindo, então pelo menos tivesse mais tempo em tela com eles e menos tempo repetindo as mesmas piadas. E parece que o personagem não sai do lugar, tipo, parece que o personagem não tem arco nenhum quando é o Shazam só sendo o Shazam. É sempre ele fazendo alguma piada sem graça, repetitiva, de novo. Isso não é nem um problema do ator, é um problema do roteiro mesmo. E você nunca sente um senso de evolução no personagem, até que o ponto em que, quando finalmente no final todos os personagens ganham superpoderes, todos eles parecem mais evoluídos do que o Shazam tava, sendo que ele tava de Shazam desde o começo do filme e eles acabaram de se tornar super-heróis. E todos eles já estão lidando com seus poderes muito melhor do que o personagem principal lidou com o filme todo. O filme também tem uns furos de roteiro que, na minha opinião, atrapalham mesmo a sua conexão com a história. Por exemplo, o fato de que milhares e milhares de pessoas foram chamadas para tentar serem o novo escolhido pelo Shazam, serem o novo Shazam, e todas elas falharam, então todas as pessoas tentaram pegar aquela bola do mal, e aí só depois que o vilão volta lá e consegue pegar a bola do mal, e a bola do mal não está mais lá, que o Billy Batson é chamado e então se transforma no Shazam. E isso me faz pensar, então, será que ele só não foi tentado porque a bola não estava ali? Como o cara sabia que ele era o escolhido? Se ele sabia que ele era o escolhido desde o começo, por que ele não chamou ele antes? E se ele não sabia que ele era o escolhido, ele simplesmente foi chamado às pressas porque o mundo estava em perigo? Primeiramente, isso é muito burro, isso é muito estúpido, isso é muito apressado. Enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. O filme tem uns furos de roteiro que, na minha opinião, atrapalham a nossa conexão com a história, atrapalham a gente aproveitar o que está sendo contado. Mas uma coisa que eu preciso dizer em relação a que eu ainda não falei antes, mas a DC tá realmente sabendo, de forma involuntária, eu acredito, criar um universo de filmes de super-heróis muito ligados à mitologia grega, e eu acho isso muito interessante. Então, o Shazam, cada letra aqui se refere a um dos deuses e semideuses e tudo mais. Aí você tem Mulher Maravilha, que é mais focado em Zeus, você tem Aquaman, que é mais focado em Poseidon. Eu acho isso muito interessante, eu me pergunto se Flash vai ter alguma coisa relacionada a Mercúrio. Mas enfim, na minha opinião um filme super decepcionante. Como eu falei, não é um filme péssimo, tem cenas muito engraçadinhas, tem piadas que funcionam, é um filme inofensivo na maior parte do seu tempo, mas é extremamente unidimensional, repetitivo e que desperdiça ótimas oportunidades de fazer uma puta comédia, família. Eu espero mesmo que nas continuações eles arrumem esses problemas, foquem mais nos órfãos, desenvolvam melhor o personagem. Aí, se não me engano, depois disso veio Coringa. E assim, eu ainda não expus minhas opiniões concretas a respeito de Coringa, porque eu sinto que até hoje eu não tenho uma opinião muito fechada sobre esse filme. Eu sei de uma coisa, quem fala que esse filme é brilhante, que é a melhor coisa da história do cinema, essa galera provavelmente viu muito pouco filme, porque esse filme é literalmente isso, é uma série de batidas extremamente já muito repetidas em filmes cult considerados clássicos,
sendo jogados no personagem do Coringa. É o tipo de filme que eu imaginaria fazendo quando eu tinha, tipo, 11 anos, eu comecei a consumir filmes cult. Aí as minhas ideias eram basicamente, e se a gente pegasse Planeta Hulk e misturasse com Gladiador, tá ligado? É tipo isso. O filme pega assim, e se a gente fizesse um Taxi Driver, só que o personagem principal é o Coringa? Eu sei que muita gente já falou isso, mas realmente isso tem que ser repetido porque é a realidade. Mas pior do que isso, é que o filme não tem um desenvolvimento de personagem bom, de fato. Eu vi muita gente falando que é um estudo de personagem, isso aqui não é. O filme simplesmente, mais uma vez, ele repete a mesma coisa, que é esse cara apanhando, esse cara sofrendo, esse cara se fudendo, e ele já tem problema mental, ele já toma remédio, ele para de tomar o remédio. Não é um arco de personagem aí. O que você tem é uma certa crueldade, tá ligado? É um filme meio sádico, de uma forma meio tosca, de tentar fazer essa experiência trágica em cima do Coringa, que não me soa sincero em momento algum. O filme me soa extremamente derivativo e extremamente plástico em sua maior parte. Dito tudo isso, é muito gratificante, na minha opinião, é muito positivo que a gente tenha um filme de blockbuster, um filme que fez o sucesso que fez, um filme que chegou em tantas pessoas quanto chegaram, que lide com temas como luta de classes, a questão de quando uma pessoa rica morre, a mídia cai em cima, cria toda uma narrativa, e quando uma pessoa pobre morre, as pessoas simplesmente passam do lado. O filme tem um retrato do capitalismo nos anos 70 e que permanece até hoje, que eu acho que dá pra gerar muita discussão. Eu sinto que muitas pessoas, se focarem nesses pontos do filme, podem aprender muita coisa com ele. Eu vi muitos especialistas, psicólogos discutindo sobre como o filme faz um retrato interessante do que leva uma pessoa, às vezes, a se tornar um psicopata. Isso dá pra você discutir em cima, mas o fato desse filme ter realmente gerado estudos e certas exemplificações do que pode criar esses monstros de uma sociedade capitalista, eu acho que, no mínimo, é interessante a gente ter essa discussão num filme que chegou a esse status de conhecimento geral do público. E em termos gerais, atuação, fotografia, trilha sonora, o filme manda bem em todos esses aspectos de uma forma que, mais uma vez, como eu falei, todo filme da DC tem uma identidade, todo filme da DC tem uma preocupação artística maior, e no mundo de super-heróis em que tá tudo sendo abarrotado pela mesma coisa que a Marvel faz sempre, eu fico muito feliz de que hajam filmes como esse. Então eu acho que o lugar que esse filme merece é entre o B e o C. Eu acho que eu vou colocar no B por enquanto, mas não, sinceramente no C. Eu acho que uma coisa que eu tenho que dizer aqui é o fator de entretenimento. Porque esse não é um filme que eu tenho muito entretenimento assistindo, tá ligado? É um filme que eu assisti, tipo, 1 ou 2 vezes e eu tô bem satisfeito com isso. Eu não pretendo assistir muitas outras vezes na minha vida. E eu também acho que é um filme meio burro em certas decisões. Tipo assim, se você fizesse esse filme todo pelo ponto de vista do Coringa, funcionaria muito melhor. Mas o filme tem umas 2 ou 3 cenas que fogem disso e são contadas por uma outra perspectiva de vista. E isso tira toda a ilusão que o filme poderia ser daquela coisa meio piada mortal. As histórias que o Coringa conta são tudo meio que truques. Isso é resolvido um pouco no final, na cena em que toca That's Life do Frank Sinatra, que na minha opinião é uma música que conversa perfeitamente com o Coringa. Eu acho que entre B e C, C tá sendo meio que a colocação em que eu coloco os filmes problemáticos que eu gosto. eu não vou me decidir. Até porque Coringa é um filme à parte, então... Enfim, eu acho que vai ficar aqui entre B e C. Foda-se. Agora nós chegamos, enfim, a Aves de Rapina. Cara, esse filme... Eu amei esse filme. Eu absolutamente adorei esse filme. E eu me pergunto de onde que surge a divisão das pessoas a respeito desse filme. Porque normalmente quando tem um filme que divide bem as opiniões da galera, tipo Capitã Marvel, que foi um filme que eu pessoalmente gostei, mas eu assisto o filme e eu consigo entender de onde vem as opiniões divididas da galera a respeito daquilo. Eu entendo como as pessoas podem gostar e como podem não gostar. Mas esse filme eu acho fantástico do começo ao fim, é um filme excêntrico, um filme animado. É o único filme da DC, dentre todos esses, na minha opinião, que sabe exatamente quantos minutos ele deve ter. Ele não se estende mais do que o necessário. Não há cenas ali que parece que estão sobrando, e o filme também não parece apressado. Na minha opinião, ele é exatamente do jeito que deveria ser.
As personagens são sensacionais, todas elas. O vilão, eu acho que é o ponto mais fraco do filme, mas ainda assim é um bom vilão. O Ewan McGregor faz um bom trabalho. Em termos de caracterização de cada personagem, as atuações estão todas muito boas. São todas atrizes de alto calibre. O timing cômico do filme é ótimo. Na minha opinião, esse filme tem a irreverência de um Deadpool, só que eu acho bem melhor do que Deadpool, porque eu gosto muito mais das piadas desse filme, do humor desse filme, das cores desse filme, do que eu jamais fui muito fã de Deadpool mesmo. A trilha sonora é usada muito bem, e eu amo esse tipo de narrativa que o filme faz. O filme é muito influenciado, na minha opinião, de filmes como do Guy Ritchie, Two Smoking Barrels, Snatch, Cidade de Deus. Esses filmes que tem essa narrativa extremamente fragmentada, onde vai, narra, conta, para, faz digressões, foca em certos aspectos, assim, só pra criar meio que uma dinâmica de narrativa não linear. É um filme extremamente descontraído, com a sua própria linearidade. Quem gostou desse filme, assista, por favor, filmes como Dois Coelhos, os que eu falei do Guy Ritchie, o Snatch, o Two Smoking Barrels, é bem na vibe desse filme, e eu vou colocar ele aqui em S tier, sem exagero nenhum. Eu acho que ele é tão bom quanto o Esquadrão do James Gunn, e eu espero que com o sucesso do Esquadrão do James Gunn, mais pessoas vejam esse filme, pensem as suas críticas a respeito dele. Se você tem alguma crítica aí realmente válida pra esse filme, deixa nos comentários, porque eu queria realmente entender por que as pessoas não gostam desse filme, porque eu tô sendo absolutamente sincero aqui, eu não encontro nada nesse filme que eu não goste em certo ponto. Agora vamos falar de Mulher Maravilha 1984. Meu amigo, velho, que porra é essa? Eu tô até agora chocado com esse filme. Eu tô, assim, eu vou dizer, esse filme me fascina muito, porque assim, sabe aquele tipo de filme que sempre aparece aí matérias falando filmes que nunca aconteceram, e você vai ler e você pensa, nossa, nunca iam fazer esse filme nunca ia existir. Tipo, aquelas inúmeras versões de Watchmen que nunca chegaram no cinema, aquele filme do Superman com o Nicolas Cage pelo Tim Burton. Esse filme aqui me transmite muito essa vibe. Eu me pergunto como esse roteiro passou pela mão de tanta gente, conseguiu orçamento, todo mundo falou assim, não, ok, vamos fazer esse filme, porque é impressionante, cara, é impressionante. Cada cena desse filme é uma surpresa, é uma aventura diferente. O jeito que o filme vai tirando as coisas que ele precisa pra contar a sua história no momento em que a coisa vai aparecer, porque em filmes normalmente você tem aquilo de tipo em peça de teatro, se uma arma apareceu é porque ela vai ser usada. Então, normalmente tudo que você vai ter ao longo do filme é estabelecido nos primeiros 30 minutos e depois tudo aquilo é meio que reutilizado de certa forma e aquilo vai evoluindo, tá ligado? Nesse filme não, tipo, tudo surge exatamente na hora em que a coisa deveria acontecer. Então, do nada, a Mulher Maravilha deixa o avião invisível, tipo, do nada ela começa a fazer isso. Não, uma vez eu deixei uma xícara invisível. No final do filme, aquela história da armadura, naquela cena que parece que foi dirigida pelo Zack Snyder no 300, dos caras atacando a personagem lá das Amazonas que tem uma armadura. Acontece, tipo, 10 minutos antes da própria Mulher Maravilha usar a armadura. É uma coisa tão preguiçosa e ao mesmo tempo bizarramente complicada o roteiro desse filme. É um roteiro tão complicado, cheio de bizarrices, cheias de quebras de digressões bizarras. Tipo, os primeiros 20 minutos do filme passado lá na Terra das Amazonas não tem quase nenhuma relação com todo o resto do filme. Ainda assim, eu tava assistindo um filme totalmente chocado com a quantidade de cena estranha e bizarra e vinda do nada que eu tava recebendo, que eu tava achando uma experiência fascinante do nível de Batman vs Superman. O filme é tão louco e tão cheio de ideia absurda que meio que eu consigo pegar uma vibe de HQs, de graphic novel vindo dali. Especialmente esse filme é extremamente colorido, extremamente lúdico, então você consegue pegar uma vibe forte de histórias em quadrinho feitas pra crianças e tudo mais, daquela coisa de... Isso é a coisa mais história quadrinho do mundo, você do nada precisar que um avião fique invisível, a personagem vai lá e tira um poder da bunda e faz o avião ficar invisível. Só que aí o filme começa a lidar com uns temas pesadíssimos de geopolítica, problemas climáticos, bombas atômicas, os problemas sociais dos anos 80. Aí tem uma cena em que envolve um padre pedindo lá pro vilão do filme, que é ele realiza todos os desejos da galera, né?
e ele tá pedindo pro cara fazer com que uma sexy tape dele suma. O filme começa a entrar nos campos super pesados, do nada. Então, aí, nesse momento, o filme perdeu pra mim o fator infantil, o fator lúdico que eu tava conseguindo meio que apreciar do filme. Só que ainda assim, mais uma vez, eu ainda tava achando uma experiência única. É um tipo de filme ruim que é ruim, só que ele é ruim nos seus próprios termos. Ele é ruim de uma forma tão específica, de uma forma tão própria, que você consegue apreciar o filme por ser uma experiência única, que é o que eu consigo com Batman vs Superman, que eu não consigo com Esquadrão Suicida, porque Esquadrão Suicida é só ruim do começo ao fim e não tem nada que se destaque do filme. O filme é um grande nada, um grande vazio cinematográfico. Esse filme não. Ele tem cenas ótimas, ele tem cenas que individualmente funcionam bem. Eu até pensei em colocar o filme na nota C ou na nota D, mas aí chega na meia hora final do filme e o filme começa a se levar a sério de um jeito tão insano. Aquelas cenas de monólogo da Mulher Maravilha falando com as pessoas, meio que quebra de quarta parede, falando assim: renuncie seu desejo, o mundo é bom sem seu desejo. Aí eu fiquei realmente puto, porque a mensagem que esse filme passa é extremamente fodida, assim. É o auge que eu vi num filme desses, daquela máxima que a gente vê em A Era de Ultron, que é: os super-heróis querem salvar o mundo, mas não querem que ele mude. E aí quando você tem todo um clímax do filme que é baseado em se cada pessoa realizasse seu desejo individual, o mundo ia ser uma desgraça. Tipo assim, o salvamento da galera é a partir do momento em que todo mundo renuncia aos seus poderes, independente de contexto ou de cada pessoa, o que cada pessoa pediu. Vira uma coisa meio de mau gosto. A meia hora final é tão ruim, mas tão ruim e tão pedante e tão forçada, que eu achei, tipo, ruim de uma forma que me doeu, assim, um pouco dentro. Sabe, parecia comercial de empresa, dessas empresas bilionárias, assim. Isso quebrou o filme pra mim. Esse filme aqui é uma coisa, cara. É um F, mas que fique claro que é um F bem mais positivo do que Esquadrão Suicida, porque eu ainda acho que há elementos positivos no filme, e mesmo em termos de ruindade, é um filme especialmente ruim. Entende? Diferente de Esquadrão Suicida, que é só um desastre. Muito bem, finalmente a gente tá acabando aqui, tá nos últimos 2 filmes. Liga da Justiça do Zack Snyder, eu já fiz um vídeo todo de meia hora sobre esse filme, então eu não vou me alongar muito mais aqui. Assista o filme lá, minha opinião não mudou desde então. Eu acho que esse filme tem a mesma megalomania e estilo de cinema que o Zack Snyder fez nos outros filmes, só que dessa vez com uma história coerente, com uma história que funciona. O clímax desse filme com o Flash é uma das minhas cenas favoritas de super-herói de todos os tempos. Só que meu problema com esse filme é que o epílogo e aquela cena do Caçador de Marte são duas das piores coisas que eu vi em qualquer um desses filmes. Só que são duas coisas tão destacadas do resto do filme que, como eu já falei antes, como esse filme mesmo não vai ter continuação, não vai ter nada, a próxima vez que eu for assistir esse filme eu vou simplesmente jogar ele no meu editor, cortar essas duas cenas. E fora isso, o único grande problema do filme, fora essas duas cenas que são totalmente destacadas do resto, é o retrato do Superman, que é muito fraco, ainda mais em comparação com o do Joss Whedon. Mas enfim, eu ainda acho uma experiência muito particular em termos de cinema de super-heróis. Eu ainda aprecio muito o que o filme faz. Eu acho que é uma experiência de super-herói que eu tava precisando dentro desse mundo em que todos os filmes são tão uniformemente feitos. Então eu vou colocar em A Tier. E aqui eu acho que é interessante a gente ver no A Tier 2 filmes que são bem opostos. O Aquaman, pra mim, é o que todo filme de super-herói deveria minimamente ser. E o Zack Snyder Justice League é exatamente o filme de super-herói que eu só quero de vez em quando, assim. Um filme desse megalomaníaco de 4 horas por década, pra mim é o suficiente. A gente não precisa que o cinema de super-heróis seja abarrotado de filmes como esse aqui, porque é um filme extremamente autoindulgente. E por último, Esquadrão Suicida do James Gunn, que é tão bom que é o responsável por esse vídeo existir, que é responsável pelo meu último vídeo existir, caso você ainda não tenha visto. E, enfim, é um filme excelente, excêntrico. Eu acho que uma boa forma de definir esse filme é o que o James Gunn teria feito com Guardiões da Galáxia se ele não tivesse limites criativos, ou o que ele teria feito com Super se ele não tivesse limites orçamentários. Então, de certa forma, você pode considerar essa a obra-prima definitiva do James Gunn, que é um dos diretores mais interessantes desse mundo da cultura pop nos últimos anos. Eu não vou dizer do cinema em geral, mas em termos de cultura pop, o James Gunn tem uma visão particular que é muito agradável, que é muito legal, que é muito excêntrica, que é muito particular e que funciona muito bem. Todos os personagens são ótimos, a introdução do filme tocando
People Who Have Died é maravilhoso e tem tantas cenas memoráveis nesse filme. Esse filme é simplesmente uma cena excelente atrás da outra e com ótimos arcos de personagens. O James Gunn sabe fazer uma transição muito boa de drama pra comédia, como poucos diretores sabem, principalmente no mundo da cultura pop. Enfim, ele vai do mais bizarro ao mais dramático, ao mais infame. Só que a pior coisa que você pode ter da galera que amou esse filme é querendo que o James Gunn dirija todo o filme da DC agora. É o que eu mais tenho visto, são listas e listas da galera falando: ó, James Gunn deveria dirigir isso, deveria dirigir aquilo. Não. Esse filme funciona justamente por ser um caso particular de uma equipe que casa muito bem com a visão do James Gunn de cinema. É uma ideia errada você simplesmente pegar um sucesso e tentar repetir esse mesmo sucesso de novo, de novo, de novo. A lição que a DC tem que tirar desse filme é chamar diretores e chamar artistas que casem perfeitamente com o projeto específico que eles estão fazendo naquele momento. E se eles continuarem assim, eu sinto que só vai ter filme interessante daqui pra frente. Muito bem, galera, eu já me alonguei demais, o vídeo já tá gigantesco. Eu queria ter sido um pouco melhor em certas opiniões aqui, mas acho que no geral deu pra pegar a ideia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, se inscrevam, curtam, compartilhem, vejam os outros vídeos do canal, dê uma olhada no nosso Apoia-se. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima, com alguns vídeos aí bem interessantes que estão pra vir. E valeu!